Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. E que a graça bondosa de Deus esteja com você nesse último dia da semana e que você possa ter experimentado qual foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ao longo dessa semana que termina hoje. Então hoje é sábado. Sábado lembra lá no Antigo Testamento, lembra o descanso do Senhor. Deus trabalhou 6 dias construindo tudo e no 6º dia ele criou o homem e a mulher. E o primeiro dia depois que o homem e a mulher foram criados, Deus deu descanso para eles. Então, a primeira ação do homem quando Deus deu para ele foi descansar. Então, por isso que o sábado é como o descanso do Senhor. Mas o sábado, depois, o próprio Filho de Deus ressuscitou no domingo. Então ele ressuscitou porque o sábado virou tipo uma idolatria, virou tipo algo que o ser humano estava apegado e colocou aquele dia como o próprio Deus da sua vida. Então Deus permitiu que seu Filho ressuscitasse no domingo. E a igreja primitiva reunia-se nos domingos, primeiro dia da semana. Então, o primeiro quer dizer primícia. Então, no primeiro dia da semana é como primícia você dedicar ele ao Senhor. Mas você pode dedicar o dia da sua folga ao Senhor. O dia que você tiver de folga de trabalho, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, qualquer dia, o importante é você descansar. E a palavra descansar quer dizer entregar, deixar, confiar e persistir que Deus está com você naquele momento e nessa situação. O texto que eu tirei para você hoje está em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvos por meio da água. Então, a arca de Noé, ou Noé, Deus deu a ele uma missão de construir uma arca para salvar um casal de cada animal e salvar a sua família e salvar aqueles que iam acreditar. Então, Noé, os seus 2 filhos, seus 3 filhos e sua esposa e a esposa deles e a esposa de Noé entrou na arca. E aí, por meio das águas, eles foram salvos. A história de Noé é a seguinte: Noé achou graça diante de Deus. Então, a palavra graça quer dizer favor imerecido. No meio de toda uma geração, naquela época de Noé, somente Noé achou graça. Então, a palavra graça é favor imerecido. Então, Deus salvou a família de Noé. Você vê que não se fala nos filhos de Noé como eles eram com Deus e nem na esposa de Noé, só fala em Noé. Então Noé achou graça. E a palavra graça quer dizer favor imerecido. E nessa ação, Deus salva a família de Noé. Salva. Então naquela época, aquela geração chegou a um estado de pecado muito grande. E no Antigo Testamento, sempre quando o estado chegava no limite, de pecado chegar no limite, tinha um juízo. E o primeiro juízo após a criação foi: Deus destruiu toda a raça humana, toda. Então o pecado traz destruição, o pecado traz afastamento, o pecado traz frieza, o pecado te distancia de Deus. No Isaías 59, versículo 2, Deus diz que somos os nossos pecados que faz separação entre nós e o vosso Deus. Então, a fim de ele não nos ouvir. Então, o pecado distancia, o pecado impede, o pecado tira a bênção. Mas, em Cristo Jesus, nossos pecados já foram perdoados. O seu pecado, passado, presente e futuro, já foi perdoado. O Senhor agora só quer que você reconheça, só quer que você declare para que o inimigo ouça que você se arrependeu. Então confesse qualquer pecado, pague o preço, suporte as consequências e fica firme com Deus. É melhor você estar em paz com Deus
do que ficar com um pecado aberto e o inimigo te acusando, te acusando e te acusando. Então, a história de Noé mostra que Deus mandou ele construir uma arca. Ele construiu aquela arca, levou anos construindo aquela arca, mas Deus falou que ia trazer um dilúvio, e o dilúvio viria. E Noé acreditou. Quantas vezes Noé foi criticado? Quantas vezes Noé foi zombado por construir um navio daquele tamanho? Mas ele construiu nas medidas que Deus deu para ele. E Deus foi dando força para ele e seus 3 filhos e as suas esposas, e eles foram construindo aquela arca, até que terminou o dia que a arca foi construída. E Deus operou um milagre que os animais foram até Noé. Não foi Noé que foi atrás dos animais. Os animais foram atrás dele e eles entraram na arca. E quando Noé e sua família entrou na arca, a porta fechou. Então, a porta fechou e foi lacrada pelo próprio Deus. Nem Noé ele podia abrir aquela porta. Então, a porta foi fechada por Deus. E hoje o Senhor abre as portas. E hoje também o Senhor fecha as portas. Então, o Senhor abre as portas para te abençoar e o Senhor fecha as portas para não te abençoar. Então, para toda aquela sociedade, os parentes de Noé, Deus fechou as portas de bênção. Porque foram anos Noé falando que viria um dilúvio. Anos falando que Deus traria um dilúvio e destruiria toda aquela raça humana. Mas o povo não deu ouvido e veio o dilúvio. E Noé e sua família e todos aqueles animais foram salvos através das águas. Então as águas veio, subiu e ficou ali na arca durante um tempo, e até que as águas baixaram e Noé e sua família, Deus formou através deles uma nova geração. Então eu queria orar com você nesse último dia de domingo, último dia da semana, né? Orar com você, porque hoje também está sendo anunciado que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E Ele quer te salvar. Ele quer te transformar. Então não seja como os parentes de Noé, a geração de Noé, que não deu crédito, não ouviu. Por mais que você ache que está demorando, mas vai vir um dia, e é de surpresa. Jesus vai voltar e Ele vai buscar os seus. E eu queria orar com você e queria que você fosse também naquele dia subir para a eternidade com Cristo Jesus. Pai, abençoe essa vida nesse último semana. O último dia da semana, abençoe a sua casa, abençoe essa palavra onde ela chegar hoje, Senhor. Que o Senhor faça guarida, que o Senhor traga sustentação, que o Senhor traga apoio, que o Senhor traga, ó Deus, salvação nessa vida e nessa família. Ó Deus, o Senhor salvou a família de Noé, mas só falou de Noé. Que o Senhor também salva essa família, salva essa vida, e que o Senhor abençoe a sua casa com essa vida, e que eles também venham reconhecer e se arrepender no Senhor. Pai, tem misericórdia, Deus, traga livramento, traga cura, traga paz, traga restauração, traga, Deus, milagres, que o Senhor opera milagre nessa vida agora, e para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe nesse último dia da semana e que você tenha um dia abençoado no Senhor. Fique com Deus. Amém.